Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Olá, irmãos de Porto Seguro e região, que alegria poder estar aqui nesta noite para podermos compartilhar a palavra de Deus juntos. Eu queria agradecer ao Enoque, ao David, pelo convite e, claro, o pastor Luciano, que é o pastor do Distrito Central de Porto Seguro. Uma alegria poder estar aqui juntos para estudar a palavra de Deus nesta noite. Que o Senhor nos fale mais esta vez. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 46. E se você já pôde abrir aí a sua Bíblia, eu queria também convidá-lo agora a fechar os seus olhos para juntos falarmos com o Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti nesta noite pela vida e pelo Teu cuidado. É certo que o mundo está vivendo nos últimos dias momentos difíceis. Alguns têm vivido aflitos, temerosos, um certo pavor tem assolado a humanidade, mas nós louvamos o Teu nome porque nós temos a Tua palavra e nós podemos nos agarrar nela para seguirmos a nossa caminhada cristã. E o nosso pedido nesta prece, nesse momento, é que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração para que nós podemos entender o momento que estamos vivendo
e que possamos também firmar ainda mais a nossa fé no Senhor Jesus. É o que nós lhe pedimos, no nome santo e poderoso dele que vive e reina para sempre. Amém. Vamos lá? Salmo 46, eu quero ler aqui este salmo que tem 11 versos e eu queria que você pudesse me acompanhar aí esta leitura. Diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo é um salmo interessante porque é um salmo que fala que Deus é o nosso refúgio. Isso se repete ao longo do salmo, quer seja no início, quer seja no meio, quer seja no fim. Este salmo repete que Deus é o nosso refúgio. Agora, uma coisa interessante nesse salmo que eu gostaria de destacar para você é que esse salmo fala que Deus é o nosso refúgio e esse salmo fala que o Deus de Jacó está conosco. Bem, eu queria começar considerando esse ponto com você, porque você sabe que os antigos se referiam a 3, pelo menos, grandes patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. E em algum momento eu, observando esse salmo, eu fiquei a pensar por que esse salmo, ele faz questão de dizer que este Deus é o Deus de Jacó. Bem, fica muito claro e evidente quando a gente pega a tônica do salmo, quando ele diz que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza. Ninguém melhor do que Jacó poderia retratar o refúgio e a fortaleza que Deus é. Abraão, quem sabe poderia falar muita coisa, poderia retratar muita coisa sobre Deus. Isaque, do mesmo modo. Mas para falar de um Deus que é refúgio e fortaleza, o perfil perfeito que se encaixa para falar deste Deus como refúgio e fortaleza é Jacó. Por quê? Jacó um dia foi fugitivo. Jacó um dia teve que peregrinar e dormir uma noite com uma pedra como um travesseiro. E Deus foi o seu refúgio em uma noite tão especial em que ele viu os céus abertos e anjos voando com uma escada, onde mostrava a ele que Deus ali, naquele ermo, naquela noite escura e fria, Deus estava com ele e ele estava o protegendo de um momento tão difícil que Jacó estava passando. Amigo, eu gostaria de dizer, meu irmão, que o Salmo 46 é um salmo que se encaixa perfeitamente ao contexto que nós estamos vivendo. Quando a gente não tem a quem recorrer, quando a única saída é Deus, esse é um momento mais oportuno que Deus concede para a humanidade para buscá-lo, como Deus que protege, que refugia, que guarda. Esse é o Deus de Jacó. É o Deus meu, Deus seu, é o Deus em quem nós podemos confiar nos momentos mais difíceis da nossa vida, até porque o Salmo diz assim, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro nas tribulações. Que dias difíceis nós estamos passando, hein? Nesse isolamento social, nessa quarentena. Mas nessa tribulação, o céu está de olho na humanidade. O céu está de olho nos filhos do Senhor. E ele diz, Ele é o socorro, amém?
E aí a Bíblia diz assim, olha, que nós não temeremos, ainda que aconteçam catástrofes. Essas catástrofes, está falando do mundo natural, porque fala assim, olha, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, né, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Nós não temeremos. Louvado seja o nome do Senhor. Por que nós não temeremos? Nós não temeremos porque temos um Deus. E esse Deus é refúgio, é fortaleza, é proteção, é amparo, é cuidado para cada um de nós. Que coisa boa saber disso, que Deus, em momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está conosco, Ele não nos deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse salmo tem uma coisa incrível. Você percebe que ele está falando de que coisas ruins podem acontecer no meio da natureza e que o que acontece de catástrofes na natureza pode nos trazer danos, mas nós estamos protegidos. Aí quando termina de falar isso, parece que mudam as coisas. Sabe por quê? Porque no verso 4 diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ora, estamos falando de uma coisa, daqui a pouco fala sobre outra. E que rio? Que cidade? A cidade de Deus? Você deve saber bem qual é ela. Jerusalém. Agora deixa eu chamar uma coisa para vocês, chamar a atenção de uma coisa para vocês que os grandes especialistas dizem. Jerusalém era uma das poucas cidades do mundo antigo que não tinha um rio expressivo. Agora, a Bíblia diz que Jerusalém, a cidade de Deus, tem um rio que a alegra. Há um rio. Quem é o rio que alegra? Amigos, queridos irmãos, esse texto mostra que Jerusalém não tem um rio físico. Jerusalém tem um rio espiritual. Jerusalém tem Deus. E quem tem Deus pode navegar em águas tranquilas. Que coisa boa saber disso. Que é bom saber que esse Deus está conosco. E aí o verso seguinte, o verso 5, complementa, que diz assim, olha, Deus está no meio dela. O rio que está no meio de Jerusalém, o rio que está no meio da nossa vida, é aquele que nos deixa navegar em meio às tormentas e às tribulações da vida. É o rio que pode cair no mundo e nos deixa em paz. Porque ele disse assim, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vê que o texto muda um pouquinho depois, dizendo assim, olha, no verso 6, para nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aí muda um pouquinho, sabe por quê? Porque fala assim, olha, o Senhor dos exércitos está conosco. Quando a Bíblia fala isso, ela está falando agora já de um cenário de guerra. De um cenário de guerra. Nos últimos dias, algumas matérias têm dito que nós estamos vivendo em um cenário de guerra. Alguns dizem que as situações que nós estamos vivenciando nos nossos dias parecem como a última guerra que nós tivemos, a Segunda Guerra Mundial. E o texto aqui diz que, chega a dizer que nós estamos num cenário de guerra. Até porque o seguinte diz assim, que ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Agora, como é que pode acontecer isso na vida de alguém? É quando essa pessoa tem no seu coração um Deus, que é o Senhor dos exércitos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse termo no hebraico é o termo Jeová Sebaot. É o nome de Deus quando ele guerreia. E quando Deus usa esse nome, coisas extraordinárias podem acontecer. Coisas extraordinárias podem acontecer. Por exemplo, o termo Jeová Sebaot, quando Davi está lutando contra o gigante Golias, Davi usa esse termo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o termo Jeová Sebaot. É o Deus que vai lutar
quando nenhum ser humano consegue mais nada. É o Deus que vai à frente, que guerreia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nessa luta conosco. Ele não nos abandonou, Ele está conosco nessa luta. Creia nisso, amigo. Em dias de isolamento, nós precisamos desenvolver uma fé, aquela que ainda nós não tivemos. Aquela ainda que nós temos empurrado para depois ter. Aquela manifestação de uma fé tão fervorosa que não vê nada à frente, mas que confia e sabe que Deus, Jeová, Sebaot, está lutando por você. Aí, quando você e eu acreditamos que Deus está lutando por nós, a gente pode fazer isso que é tão difícil, que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Querido amigo, Ele é um Deus que nos criou, Ele é um Deus que nos mantém, Ele é o Deus que vai nos salvar nos momentos mais difíceis. Ele trará cura para essa enfermidade, creia nisso. Ele vai nos tirar desse isolamento. E o desejo de Deus não é apenas nos tirar desse isolamento, é um dia nos fazer vencer a batalha, a guerra e irmos juntos ao céu. Você crê nisso? Você acredita nessa palavra? Ela é fiel e verdadeira, creia nisso, amigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus que está conosco. Ele é o Deus de Jacó. Quando Jacó peregrinou por 20 anos, fugindo do seu irmão, mas um dia ele pôde voltar. Pôde voltar. Em toda a sua jornada, por mais difícil que ela tenha sido, de tribulação, de tristeza, Deus esteve com ele. O Senhor estará conosco também. Eu creio. E por isso eu vou continuar pregando, crendo que nós iremos continuar esta jornada. E nós iremos vencer. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele está conosco. Não há o que temer, não há o que se assombrar, porque Ele é o nosso Deus. Você crê nisso? Se você crê, então fale comigo nesse momento. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus que esteve a lutar por tantos homens no passado. O Senhor foi quem lutou nos momentos mais difíceis da vida de Jacó. É por isso que o salmista narra aqui com tanta convicção por mais de uma vez: o Deus de Jacó está conosco. É o mesmo Deus que acompanhou Jacó na jornada mais difícil da sua vida. É o Deus que está conosco. Nós louvamos o Teu nome. Nós queremos pedir ao Senhor que nos deixe confiar nisso, nesses dias em que o temor pode bater a porta da nossa vida. Confiemos a cada dia no Senhor. Nos ajude para isso, Pai. Nos ajude a confiar mais em Ti. E saber que o Senhor está nessa luta, nessa guerra junto conosco. Nós oramos em nome daquele que vive e reina, que venceu no céu e venceu na terra. Ele que saiu vencendo e para vencer, Jesus Cristo. Em nome dele oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos amigos, foi um prazer estar com vocês, tá? Um abraço. Até o próximo encontro. Eu sou o Senhor, Rei de Israel.